Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Romildo Preto. Nós estamos hoje aqui no episódio 5 do Papo de Obra. Papo de Obra é uma conversa que nós temos com profissionais da área da construção civil, toda terça-feira às 19h30. Nosso convidado especial é Osmar Amorim. Osmar Amorim tem 29 anos, casado há 10 anos, tem 3 filhas, veio da Bahia aproximadamente há 14 anos, depois ele me corrige se eu estiver errado, 14 anos, trabalhou 2 anos, veio para São Carlos, trabalhou por 2 anos juntamente com os pais, com os tios, e depois ele veio morar em Santo Antônio de Posse, e agora ele trabalha com gessos e pinturas e afins. Osmar, seja muito bem-vindo. Osmar, a gente veio para falar uma conversa a respeito de gesso. Eu vejo que você trabalha há muito tempo com gesso e pintura, né? Na verdade, a gente vai focar mais na parte de pintura, pintura residencial, industrial, comercial. Pintura, só para a gente exemplificar, você sabe definir o que é pintura? Pintura, vamos dizer assim, bem a grosso modo, se alguém perguntasse, o que é pintura? Eu acho assim que a pintura é uma coisa que valoriza bens, né? Você vê que todas as áreas na área de construção têm um grande valor. Pedreiro, desde a fundação, pedreiro, carpinteiro, eletricista. Mas se você fazer uma casa e não fazer uma pintura, assim, você pode ver que não destaca, né? Não vai destacar o piso, que está bem feito, não vai destacar o madeiramento. Né? Então, acho que a pintura é o essencial de uma obra, assim, né? No meu ponto de vista, né? Boa colocação. A pintura ela pode ser encarada, como você disse, como ela pode ser utilizada para vários fins, né? Ela pode ser utilizada para proteção, que é na parte de impermeabilização, na parte de decorativa, como a pintura residencial, né? Para dar cor, dar vida ao ambiente. Também pode ser utilizada para valorização, como você bem disse. E a pintura, ela normalmente, aqui nós estamos falando, para deixar um pouquinho bem mais didático, nós estamos falando de pintura residencial. Todo tipo de pintura, ela é diferente entre uma e outra, né? Por isso, materiais diferentes, qualidades diferentes e assim por diante. Existem as pinturas de tecido, pinturas de automotiva, pintura residencial, industrial e assim por diante. Na pintura residencial, como que nós estamos falando, o Osmar disse, ela pode ser utilizada também como valorização do imóvel, do bem, que é muito importante isso. E por isso precisa utilizar o material adequado, né? E só para a gente, vamos imaginar aqui, para que o público entenda um pouquinho melhor do que nós estamos falando, qual é o processo de pintura, né? Já que pintura é um material sintético ou não, que é utilizado para decoração de paredes, que é o que nós estamos falando. Dê um exemplo de como ele é aplicado esse material. Como que é o processo de trabalho de vocês? Você fala assim de como a gente pega o álbum da início. Sim. Primeiramente, a gente chega à obra, a gente tem que lixar, né? Tem que ser lixado. Eu aprendi, né, desde o início que toda pintura que você for fazer tem que ser lixada. O reboco novo, você tem que lixar, a gente fala para derrubar aquela areinha que fica. Né? Depois de lixado, aplicar um selador, né? Ou um fundo preparador para fixar. Se de repente o reboco está ali, né, um pouco esfalerando, está fraco, aplica um fundo preparador, depois aplica um selador e vem com as demãos de tinta, ou se a pessoa querer fazer algum tipo de textura, né, para depois aplicar tinta. Né? A gente aconselha sempre, hoje como aqui tem muita chuva, muita umidade, né? A gente sempre aconselha a pessoa lá de fora a passar um Mactra Imperial, um impermeabilizante, né? Que o Mactra Imperial, na verdade, é uma marca. Mas passar um impermeabilizante para depois aplicar a tinta para ter mais durabilidade também. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Né? Tá. Como você disse, só para eu deixar um pouquinho mais claro, toda pintura residencial, ela tem etapas.
A etapa primeiro, como você disse, é a preparação da parede, depois passa uma demão de tinta ou seladora e depois faz a pintura final, que pode ser de quantas demãos normalmente? Isso vai depender muito de cor, né? De cor. Normalmente cor clara, quando a parede na verdade ela é nova, que se aplica o selador, no mínimo tem que ser 3 mãos, né? Mesmo ela sendo clara. Ela vai dar, se aplicou uma mão, 2 mãos, ela vai dar uma cobertura legal. Mas se aplica uma terceira mão, dependendo da cor, se for uma cor clara, para poder encorpar mais, né? Para encorpar mais a parede. Mas dependendo da tinta, eu já cheguei a pegar a tinta, estava pintando na escola mesmo, que era um azul, né? Ele era lavável. A gente chegou a dar 7 mãos de tinta para poder cobrir. Então tudo depende da cor da tinta. E a marca também, né? Faz a diferença. Quando você fala em marca de tinta, né, existem muitas no mercado, a gente não pode generalizar. Até porque nós estamos aqui na cidade de Jaguariúna e aqui existem algumas linhas de tinta que pode ser que quem esteja assistindo em outros locais não tem esse mesmo material. Mas, indiferente de marca, vamos falar de linha de produto. Primeiro, vamos voltar só um pouquinho, só para deixar um pouquinho mais claro. Essa primeira etapa, na parte de pintura, preparação da parede. Vamos começar pela preparação da parede. A preparação da parede, você fala de lixar. Isso nós estamos considerando uma parede que ainda não foi pintada, é isso? Pintada, está no reboque, né? Então, uma parede que não foi pintada, primeiro faz o lixamento da parede. Isso, correto. Depois do lixamento, passa uma demão de seladora. Selador acrílico. E se eu não quiser passar seladora, posso utilizar a tinta? Utilizar você até pode, né? Porém, a primeira demão de tinta ali, ela vai puxar muito, né? Que a tinta é um produto que é grosso. Então, a parede vai absorver muita tinta, você vai gastar muita tinta com isso, né? A tinta, como você disse, a seladora. Então, preparou a parede, vem com a demão de seladora ou tinta. Então, qual a função da seladora? Seria selar a parede. Selar a parede. Né? Selar a parede, é importante utilizar o selador para economizar na tinta. Economizar na tinta e também o selador, ele, como ele é um produto fino, ralo, né, a gente fala, ele vai entrar ali nos poros do reboque também. Né? Querendo ou não, também vai dar uma conservação mais para a tinta também. Né? Porque você vê que o reboque ele começa a secar de dentro para fora, né? Então, ele tem uma proteção ali, ele vai durar mais também para poder estragar a tinta. E depois da preparação da parede, passou a seladora, vem com as tintas. Como você disse, existe, dependendo do tipo da tinta, né, ela pode, ou da cor, ou da marca, né, ela precisa mais de mãos de tinta. Essa quantidade de mãos seria para evitar manchar, é isso? Para deixar bonita a parede, vamos dizer assim, se você der 2 mãos, por exemplo, dependendo da cor, ela vai ficar manchada, né? E também proteger também, né? Eu disse aqui, não muita demão, que você vai carregar a parede, então ela vai acabar ficando feia, né? Mas no mínimo 3 mãos de tinta, né? Dependendo da cor, que eu sempre digo. No mínimo 3 mãos. No mínimo 3 demãos de tinta. E essa demão de tinta, óbvio que vai depender do tipo da tinta, vai depender da qualidade, vai depender da parede. E aqui nós estamos falando de uma parede de reboco. Mas existe outro tipo de paredes também, que ela pode ser de gesso. É a mesma tinta que eu utilizo? A tinta de gesso, primeiro você vai fazer o processo de lixar também, né? Que na verdade é um lixamento mais fino. Aí você vai aplicar o fundo preparador, né, que é o fundo preparador, e depois aplicar a tinta. No gesso, costuma cobrir mais fácil, porque a parede já está lisa, né? Então ela não vai absorver muita tinta. Então, dependendo da cor também, ele pode reduzir a quantidade de mão. 2 mãos ali já fica bom, né? Depende muito da cor também. E a tinta, no caso do massa corrida, em cima de massa corrida? Também o mesmo processo do gesso. Mesmo processo. Só que no caso da massa corrida, tem profissionais que têm costume de aplicar fundo preparador também. Eu já não utilizo, porque eu não vejo necessidade. A gente lixa a massa, depois a gente limpa, né, para tirar o excesso do pó, e daí já aplica a tinta direto na massa corrida. E qual é a função desse fundo preparador? O fundo preparador, ele é para fixar, né? A gente pode falar fundo preparador, mas você pode colocar o nome dele de fixador também, né? Se um reboco ele estiver enfalerando,
uma parede que ela já foi pintada, a pessoa descascou, você pode passar a mão ali que ela sai como se fosse um pozinho, né? Então esse fundo preparador ele vai isolar essa superfície para aplicar a tinta. Então ele vai isolar e fixar ao mesmo tempo, né? Depende muito do jeito que está a parede. Certo. E eu posso então utilizar o fundo preparador para usar na parte externa também, se caso eu queira. Na parte externa. Tá. Eu digo assim, quando uma casa, vamos supor, ela foi pintada tem 3 anos. Você olha para a parede, já está cheia de fissuras, já começou querendo descascar, né? Eu mesmo, particularmente, eu gosto de aplicar o fundo preparador para isso, que ele vai isolar e vai dar mais durabilidade na tinta que for aplicada ali. Você pode aplicar a tinta direto sem passar o fundo preparador, só que não vai ter tanta durabilidade, entendeu? Do que passar o fundo preparador antes. Certo. Só um resumo. Um resumo seria, olha, nós estamos falando de paredes. As paredes, ela tem diferença entre interno e externo. A parede interna, que nós vamos dar um exemplo aqui, precisa fazer preparação da parede, caso seja reboco. Porque a parede interna pode ser gesso, pode ser massa corrida, pode ser outro tipo de material. Aqui nós estamos falando de tinta sobre parede, mas a tinta também ela pode ser, se a sua casa de repente for de light steel frame, se for de tijolo à vista, se for de bloco, se for de outro material, precisa tomar cuidado que talvez o tratamento dessa tinta seja diferente. Então, nós estamos falando aqui na parte interna, uma suposição somente para esclarecimento. No caso de uma parede interna, supondo que seja reboco, primeiro faz a preparação, depois faz a preparação, pode ser lixamento, pode ser tapar buracos com massa PVA, pode ser massa acrílica de repente, depois passa passa o selador e depois passa a pintura. Né? Essa quantidade de demãos de tinta, ela vai depender da quantidade, do quão boa está a parede também, da qualidade do material. No caso dessa parede ser de gesso, o tratamento é bem parecido. Né? Faz o lixamento, depois faz o tratamento, depois coloca o fundo preparador e depois a tinta. No caso de paredes que sejam de gesso, existe uma tinta especial que é a tinta direto no gesso. O tratamento é um pouquinho diferenciado. Que fique claro que nós não estamos aqui passando uma receita para que você faça na sua casa. O ideal é que você sempre procure um profissional. O profissional ele tem mais condições de lhe auxiliar em cada etapa da sua construção. Aqui eu estou falando somente a título de curiosidade para quem não sabe, né? E para mostrar qual é o processo que é feito. No caso de uma parede externa, como o Osmar está nos falando, ela normalmente precisa de mais cuidados. Quais são esses cuidados? Precisa fazer o tratamento, depois do tratamento o selador, depois 3, 4, 5, 10 demãos de tinta, tudo depende do quê? Depende do tipo da parede, depende do tipo da tinta, depende do tipo de selador e algumas vezes até a cor da tinta, porque tem algumas tintas ou até linhas de tinta. O Osmar me corrige se eu estiver errado. Até linhas de tinta, porque tem algumas linhas de tinta que elas não aceitam recorte. A hora que você passou uma demão, se você precisa fazer um retoque, precisa pintar talvez a parede toda. É isso, Osmar? É isso mesmo. Depende muito da tinta, da marca de tinta e da cor da tinta, né? A não aceita retoque. Hoje porque, na verdade, eu trabalho com muita tinta pigmentada, né? Então, dependendo, você pintou a parede hoje. Daqui 2 semanas você vai fazer um retoque, ela vai manchar. Se é uma tinta pronta, né, talvez ela aceite um retoque, dependendo do prazo que você for mexer nela, né? Entendeu? Um detalhe que estava falando sobre o gesso, Hugo, assim, tem gente que não utiliza o fundo preparador no gesso, né? Uma coisa também que eu particularmente, eu digo por mim, por experiência, né? Se você for falar hoje que não tem que passar um fundo preparador ou uma tinta direto no gesso para o gesso, tem muita gente que vai falar que não existe, que tem que passar, tal, né? Mas eu já cheguei a pintar parede, né, com a tinta sem passar o fundo preparador e até hoje ela está lá, não descascou.
Porém, você tem uma grande dificuldade, porque o gesso ele seca muito rápido, né? Conforme você passa o rolo ali, ele já absorve a tinta e ele também vai secar e vai ficar marcado, se você não saber aplicar. Você passando o fundo preparador, ele vai secar com a secagem mais lenta, né? Vai ser mais fácil para você poder pintar. E o que muda da secagem mais lenta para a secagem mais rápida? É a questão para ficar, vamos dizer assim, se você pegar um rolo e passar na parede, passou numa parede, vamos supor, de reboque, você passa o rolo ali e depois você pode, vamos supor, descer o rolo aqui no chão, né, parou um pouco, e você voltar, dá tempo de você igualar aquela parede ali com a tinta. No gesso você já não consegue. Você passou o rolo para cá, você já tem que voltar secando, porque senão ele vai marcar. Aí fica tudo marca de rolo, fica feio. Não fica uma superfície lisa, né? Ah, interessante. Então, existe uma técnica para que seja feito isso. Sim. Por isso que é importante ter um profissional adequado que trabalhe com isso. Isso. Porque seca muito rápido. Se a pessoa não saber, fica tudo marcado, né? Certo. E quando o Osmar acabou de dizer aqui em tinta pigmentada e tinta pronta, no mercado existem basicamente 3 linhas de tinta, nós estamos falando de residencial ainda, né? As tintas da linha residencial, ela tem a linha econômica, a PVA, a acrílica e depois tem outras especiais, como aquela que tem uma lâmina de PVC, fosso completo, sabe aquela... aquela lá que é borrachada. Borrachada. Né? Tem borrachada. Para preparação para proteção de sol e chuva. Tal. Então, cada tipo de tinta é utilizado em um lugar. Normalmente, PVA na parte interna, acrílica e essa super lavável na parte externa. A parte de pigmentação é quando a gente chega numa loja, aqui eu não estou querendo fazer propaganda e nada, é só para mostrar. Normalmente quando a gente chega numa loja de tintas, ele tem um catálogo parecido com esse. E aqui a gente pode escolher a cor da tinta, e essa tinta é pigmentada, ela é preparada na hora e a gente consegue levar ela para casa. Existem algumas cores, não são todas, que elas já têm prontas. E a diferença é que pouca gente sabe, quando você vai numa loja e compra uma tinta que ela é preparada, uma lata que ela normalmente no geral tem 18 litros, a preparada tem 16. E quando a gente compra pronta, ela já vem com 18 litros. Então você talvez compare a tinta preparada com a pigmentada, mas não se atenta que ela tem menos quantidade. E também, quando a gente, vou dar um exemplo que é uma das tintas que nós utilizamos muito, hoje o pessoal tem utilizado muito as tintas cinza, elefante e algumas outras, mas a gente utilizou muito a cor areia. E algumas vezes quando a gente compra essa tinta, a pigmentada, ela tem tonalidade diferente da tinta pronta. Algumas vezes a gente compra e vai pintar, não dá certo. Precisa ficar atento nesse detalhe também. Certo, Osmar? Isso, verdade mesmo. E no caso da tinta, ela tem essa diferença também, né? De volume, tem diferença de coloração, né? Pigmentação. E basicamente é isso em relação à tinta residencial. Agora, partindo um pouquinho para residencial para industrial ou comercial, existem diferenças de tinta? Existe, né? Vamos dizer, industrial. Né? No modo industrial, vamos dizer assim, é utilizado muito a tinta automotiva, né? Vamos dizer assim, um exemplo que eu trabalhei também já, pintando caçamba. Já é uma tinta diferente, né? Uma tinta mais resistente. Aí parte para a tinta PU também, né? Que é uma tinta mais resistente. Então dá essas diferenças. Vamos dizer assim, utilizado muito em empresas também a tinta epóxi para pintar chão, fazer faixa, né? Porque ela é mais resistente. Em banheiros também tem a tinta hoje para pintar azulejo, né? Que se aplica direto no azulejo, tanto no banheiro quanto na cozinha também, né?
Então, existe uma diferença na linha de produto. Porém, caso eu queira, caso o cliente quiser, ele pode solicitar uma pintura industrial numa residência. Pode. Eu já cheguei a pintar portão que o cliente pediu PU, né? Eu, particularmente, eu achei bom porque, assim, uma tinta que ela é mais resistente, ela seca mais rápido, ela dá uma cobertura melhor, né? Então, facilita o nosso trabalho. Porém, muita gente não usa pela questão do preço, né? Porque um esmalte sintético com uma tinta PU, o PU é bem mais caro, né, do que o sintético. E o PU é uma tinta automotiva. Automotiva, né? Que pinta carro, pinta várias coisas com ela, né? Pintura de carro mesmo, tinta de carro. E aquelas tintas agrícola, posso dizer que a agrícola, né? Ela tem uma diferença também. A agrícola é mais ou menos igual a industrial. Industrial. Você fala para pintar equipamentos, essas coisas, né? Sim, as tintas que são utilizadas para pintar trator, pintar máquinas, essas daí são tintas automotivas. Automotiva. E a maioria, na verdade, dos casos são o PU, né? Que o PU hoje é utilizado em várias situações. Né? Que o PU é bem resistente, é uma tinta muito, muito boa. E o processo de pintura é diferenciado também? É diferente também, tem uma preparação diferente, né? Hoje, se você for aplicar uma tinta PU em cima de uma ferragem, você tem que aplicar o fundo PU primeiro, para depois você vir com a tinta PU, né? Porque senão ela fica cheia de marcas, né? Não adere direito, né? Porque normalmente os portões hoje que entregam são com aquele tinta galvanizada, né? Me fugiu da memória agora, Zarcão. Dependendo do Zarcão, se aplicar tinta PU em cima, ela não fica legal. Então você tem que passar um fundo PU, fazer um lixamento legal para depois aplicar a tinta PU, né? Certo. E na parte de madeiras também tem uma diferença no tipo de tinta. Eu particularmente, vamos dizer assim, da tinta PU, eu nunca apliquei tinta PU em madeiras, né? Você vê que os moldes sintéticos hoje, ele vem lá metais e madeiras, né? Você pode pintar tanto madeira quanto metal, né? Dá certo. Quando não quer passar, no caso, verniz ou osmocolo, né? Aí você aplica tinta. A gente que quer pintar, dá para pintar tranquilo. Então, no geral, só para resumidamente, lógico que tem uma linha bem maior, mas é tinta PVA interno, tinta acrílica externo, e metais. Pode ser tinta esmalte. Ou tinta PU ou tinta automotiva, que basicamente é o PU, né? E para madeiras, vernizes, tinta esmalte e outra também o osmocolo. O osmocolo é um impregnante, né? Isso. É um produto muito bom, né? Porque assim, eu costumo dizer que ele é melhor que o verniz, porque ele é aplicado somente no pincel. Porque quando você faz ele bem pronto para uso, ele é bem fino. Se aplica na madeira, ele não vai criar uma pele por fora. Ele vai impregnar na madeira. Então a durabilidade dele é bem maior também. O verniz, você passa ele cria como se fosse uma película. Quando bate o sol ali, ele vai trincar. Você vê que o verniz, em alguns lugares, fica meio que trincado. Porque o verniz é diferente do osmocolo. Porém, o osmocolo ele não tem brilho, né? Ele fica meio acentinado, mais para o fosco do que para brilhante. E tem gente que já não gosta desse acabamento, né? E você disse de fosco, acetinado, brilhante. Seja um pouquinho mais claro em relação a isso. O que é ser fosco? O fosco é sem brilho. Sem brilho total. Sem brilho total. O acetinado, ele tem um pouco de brilho. Um pouco de brilho e um pouco de fosco, ele fica no meio ali. E o brilhante, que ele tem brilho total, né? Ele fica brilhoso. Então tem gente que gosta, eu quero com brilho. Eu não quero muito brilho, então vai acetinado. Eu não quero brilho nenhum, vai o fosco. Né? Que hoje tem gosto todo tipo, né? Certo. E para tinta, nós estamos falando de madeira, né? Mas para parede também existe essa linha de produtos. De acabamento, né? Existe sim. Hoje tem a mesma forma, tem o fosco, tem o acetinado e tem o semibrilho, que no caso já não fala brilhante, né? É semibrilho. Tem essas linhas, então tem três várias formas também, o fosco, o acetinado e o semibrilho, que é para a parede também. E existem diferenças na aplicação desse produto? Existe. Hoje, se você for pegar uma parede aí, o acetinado
e o semibrilho, ele é aconselhado para paredes lisas. Por quê? Porque é para ser limpado, né? Como que você vai pegar uma parede áspera, vai aplicar uma tinta que na verdade é o lavável, né? Que tem brilho. E depois você vai limpar de que forma? Se a parede é áspera. Você pode até conseguir, mas você vai ter uma grande dificuldade. Quando a parede é lisa, aí você aplica a tinta com brilho, que aí você pode lavar, esfregar ela normal, que fica legal, né? E a preparação é, vamos dizer assim, dependendo do gesso, e você for passar uma tinta com brilho, ele vai mostrar muita imperfeição, que hoje o gesso, vamos dizer assim, não fica 100% o acabamento, né? Igual você rebocar e passar uma massa corrida e pintar. Não fica. Então a gente aconselha quando for fazer o semibrilho ou o acentinado na superfície de gesso, é aplicar a massa corrida. Aplica a massa corrida, aí lixa legal e aplica a tinta brilhante, né? Entendi. Então o processo ele pode mudar de acordo com o acabamento da tinta que se deseja. Com acabamento. E uma parede que ela não esteja 100% regular, aconselha-se a passar tinta sem brilho. Isso, a fusca. Porque com a luz vai evidenciar aqueles defeitos. Isso, esconde mais, né? O fusca esconde o defeito que tem. O brilhante ele já revela, né? O brilho já revela já os defeitos que tem, a parede, né? E é lógico que não dá para a gente ter uma ideia de preço, porque tudo depende, né? Cada caso é um caso. E normalmente você trabalha como autônomo, né? Como você tem uma equipe e você comanda essa equipe para fazer um trabalho de pintura. E quando você pega esse tipo de trabalho, você faz completo ou você faz só parcial? Qual é o seu método de trabalho? Como que você faz? Olha, na verdade, depende muito do critério do cliente, né? Tem cliente que me chama, você diz assim, eu quero pintar só a madeira. A gente vai dar orçamento e faz só a madeira. E tem cliente que fala assim, não, é para pintar tudo. A gente pinta tudo também, né? Então, se for orçamento, são diferentes, né, no caso, né? A gente detalha tudo também. Eu gosto sempre de passar o orçamento para a pessoa detalhado. Madeiramento, tal beira, vai fazer tal coisa por dentro, parte interna, vai lixar, aplicar fundo, se for necessário, e explicar tudo detalhado para a pessoa entender, né? Aí a gente passa o preço, vamos dizer assim. E normalmente tem diferença entre uma pintura que foi a primeira vez que foi pintada uma casa e o de uma repintura? Tem sim, porque normalmente casa, dependendo como ela está a situação dela, uma repintura, ela facilita mais a pintura, né? Quando é nova, ela é mais complicado, pelaquela questão que a gente falou, vamos dizer, a pessoa não quer passar massa, não quer fazer uma textura, né? Que vai vários tipos de textura, e vai aplicar o selador e somente tinta. Então acaba tendo que dar mais mão de tinta e vem mais o selador também. Então se torna mais caro, né? Madeiramento, vamos falar de madeira. Normalmente é 3 mãos de verniz também que dá. Aí se você já está envernizado com 3 mãos, dependendo do jeito que está ali a madeira, somente uma mão fica legal, né? Ela nova não, você tem que dar 3 mãos no mínimo para ficar legal. Né? Então acaba ficando mais caro a primeira pintura, né? E até por questão também de quando a preparação da parede também é diferente, né? É diferente também. Porque tem muita areia, é isso? Normalmente? Não, assim, é porque o reboco mesmo, ele tá cru ali, né? Você diz, ele quando você passa a tinta, ele absorve. Então, por isso que te dá mais trabalho, você tem que dar mais mão. Então, dá mais trabalho. Dependendo da situação também, porque tem gente que... a gente aconselha sempre a pessoa, a parte externa da casa, no mínimo 2 anos para fazer uma repintura. Né? Porque bate sol, bate chuva, né? Na área que é exposta ao tempo. Né? E tem gente que passa 10 anos sem pintar uma casa. Aí, quando você vai pintar... Você tem que raspar, você tem que passar massa, dependendo do lugar, tem que aplicar o fundo preparador, tem que fazer um processo mais demorado. Né? Aí acaba ficando mais caro do que se fosse nova. Então, cada situação é diferente, entendeu? Depende muito do jeito que está a superfície da parede. Né? Entendi. É bom lembrar também que quando é a primeira pintura,
precisa de um tempo para a cura do reboco. Quando eu estou falando de uma parede externa, a casa acabou de ficar pronta, eu vejo muito, a casa acabou de ficar pronta, já vai lá e pinta. Isso. Aí passa 2 meses, está toda trincada, microfissuras, ela está manchada. Aí o pessoal fala, mas é por questão da tinta que veio ruim, o profissional que não fez direito. E na verdade não, era o tempo de cura do reboco, né? Isso. Em geral, precisa se esperar no mínimo 30 dias para que a parede cure. Cure é como se fosse secar. Ela seca para depois fazer o trabalho de pintura, né? Como normalmente a gente vive numa sociedade com muita pressa, normalmente não espera esse tempo, porque a pessoa quer moldar e acaba acontecendo patologias na construção em virtude desses detalhes, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer que a primeira pintura, quando você faz, não é questão assim de falta de profissionalismo, né? Que a pessoa fala, contratei o cara, pintou minha casa, e não durou 2 meses, já está tudo cheio de fissura e tal. A primeira pintura, ela sempre dura menos do que a segunda, né? Vamos dizer. Tem uma pessoa de Jaguariúna aqui que eu cheguei a trabalhar para ele, até eu acho assim que não era uma boa ideia, né? Ele não gastava muito na primeira pintura da casa. Ele gastava na segunda, né? Só que aí talvez ele queria usar, assim, às vezes ele usava um material muito inferior também, que é interessante. Não adianta você colocar uma tinta boa em cima de um selador ruim, que não vai resolver. Aquela superfície ali de dentro vai estourar e vai te dar problema pro resto da vida. Então você tem que ter uma preparação desde o começo com material legal, né? Mas a primeira pintura aí, eu falei assim que no mínimo é 2 anos para fazer a pintura. A primeira pintura, com 6, 8 meses, ela já começa a aparecer defeitos na parede, né? Que é fissuras, mancha, pela questão também da cura do reboco não ter sido 100%, né? Entendi. E tem algumas pessoas, inclusive eu já vi, que eles utilizam a tinta de piso na parede. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu particularmente, eu não gosto muito, né? Porque desde o começo a gente vai em palestra de tinta, eu acho que cada produto no seu devido lugar, né? Se vier dar vamos supor, você pintou a casa sua inteira, né? Com a tinta certa, deu um problema, aquela empresa, ela vai, se for defeito da tinta, ela vai arcar com todas as despesas que tiver. Se você aplicou uma tinta piso na parede e vier dar problema, a loja ou a empresa que fabricou não te dá garantia nenhuma, né? Assim, as pessoas utilizam muito, né? Tem durabilidade, aguenta, mas não é aconselhado, entendeu? Não é aconselhado passar. Não é aconselhado em virtude da garantia do fabricante. Isso. E também assim, se você vai pegar um cinza, hoje é usado muito cinza, né, igual você falou. As pessoas querem economizar porque, dependendo da lata de cinza, é o dobro de uma lata de tinta piso. Então, as pessoas querem economizar e comprar tinta piso. Só que ela não tem a cobertura que a outra tem. No reboco, vamos dizer, no reboco. Ela não dá a cobertura que a outra dá. Então, automaticamente, você acaba gastando praticamente a mesma coisa, né? Agora, se a parede ela já está escura e você quer passar uma tinta piso escura, aí você vai gastar menos também com isso, né? Entendi. Então, o ideal, como o profissional está dizendo, cada material foi desenvolvido e estudado para aquilo, então deve ser utilizado da maneira correta. Porque as pessoas falam assim, mas a tinta piso, ela foi feita para chão, então ela tem mais resistência. Só que você vê, se você pegar uma tinta piso, né, e passar em cima de uma superfície lisa, vamos dizer assim, um cimento queimado no chão, você pode ver que ela vai durar menos do que se você passar em um contrapiso áspero, entendeu? Ela vai durar muito mais um contrapiso do que na superfície lisa, né? Então, essa é a diferença da parede, a parede é lisa, então ela vai durar menos também do que se for aplicado no chão ali, na superfície grossa, que ela acaba pegando uma película mais grossa também, né? Certo. E no caso de
a pintura normalmente vem na parte final, né? Depois dos vidros lá, vem a pintura, acabamento. Só que quando eu quiser um acabamento mais refinado, o que eu preciso fazer? Supondo que eu não falo assim, essa tinta normal eu não gostei muito, eu quero um acabamento mais refinado. O que você aconselha? Um acabamento melhor, você fala. Hoje está usando muito, dificilmente hoje a gente pintar uma casa por fora e não passar o granfino, né? É utilizado muito o granfino por fora, a parte de dentro é gesso ou massa corrida, né? Então a pessoa tem a opção de escolher gesso ou massa corrida para ter um acabamento legal por dentro e por fora aplicar o granfino, né? E o granfino é uma textura bem fininha. Bem fininha. Que se ele tiver uma malha 26, no caso, quando a gente vai compra em barrica, em lata, né? Aí ele é vendido por malha. Isso. No caso do granfino é malha 26. 25, né? É 25, 26, 26, até 30 tem. Tem aqui mais fininho também. E se eu quiser uma malha mais grossa, aí ela também tem, que até 12 normalmente, aí já é um grafiato. O grafiato, o grafiato hoje eu não sei se tem muito, que é difícil utilizar. Mas ele, um tempo atrás, quando eu comecei, tinha até malha 10, que era bem grosso, sabe? Que quanto menor, mais grosso é o risco. Então ele começava malha 10, malha 12, malha 14, 16. Aí a 20 já se torna já o granfino, né? Que é praticamente o mesmo material. Que o granfino não tem risco, né? Ele fica uma textura áspera, assim, vamos dizer. Um acabamento meio áspero. Só para que as pessoas entendam um pouquinho, o granfino, grafiato, é um tipo de acabamento, em geral, usado na parte externa. Esse tipo de acabamento, ele não é aplicado igual a tinta, que é passado com rolo, brocha, normal, compressor, né? No caso do grafiato, granfino, ele é passado de forma diferente. Ele precisa ser preparado a parede, obviamente. Depois ele vem em barrica, ou galão, ou lata. E depois é passado com uma espátula e depois feito o acabamento. Esse malha, que como nós estamos dizendo, são a espessura do risco que vai ficar na parede. Que ela começa em geral de 10, vai até 30. Quanto maior o número, mais fininho vai ser. E esse trabalho ele é diferente, rende muito menos o trabalho, o acabamento fica muito melhor, mas provavelmente o profissional cobre mais caro por isso. Também. Por conta da dificuldade de fazer. E depois do grafiato, existe uma infinidade de tipo de acabamento. Mas, por exemplo, o grafiato é um grafiato granfino, é um tipo de malha que é utilizado, mas também nós temos projetado, né? Tem projetado também. Tem vários tipos de textura hoje, né? Textura tem muitas. Tem umas que usava muito antes, hoje já parou mais. Então tem vários tipos de textura. Projetado é um tipo de textura que é passada com um compressor, né? Um compressor específico que é passado e depois alisado. Isso, um revólver certo, né? E depois desta aí, nós temos também textura com rolo. Nós temos outra textura que algumas pessoas procuram fazer com argamassa, né? Não é muito aconselhado, mas tem pessoas que fazem. Tem infinidade de textura. Então, existe uma série de acabamentos, como esse aqui, nessa parede, é um tipo de acabamento que parece cimento queimado, mas é uma massa que a gente compra pronto e passa com espátula e faz o alisamento, depois lixa, até um processo um pouquinho diferente. Esse processo, no caso, a gente tinha falado de cimento queimado, já chama de efeito, né? Tem o efeito cimento queimado, efeito marmorato, né? E tem vários tipos de efeito também, que é feito já com diferente. Antes tinha um efeito jeans, né? Que você faz na parede que parece um jeans mesmo, uma calça, né, de jeans. Tinha também um que chamava linho, né? Que é feito também com gel envelhecedor, né? É feito um processo para poder fazer o jeito do linho também. Então tem vários tipos de textura e efeito, né? Então, a pintura no geral, só para resumir, não é tudo igual. Não. Tem o básico, né, que é a pintura normal, depois ela passa para pintura especial, depois dá para fazer de tudo um pouco. De tudo um pouco, né? E profissional de pintura, como você me falou quando nós iniciamos a conversa, você costuma participar de treinamentos.
Esse treinamento é pago? Como que você faz para participar desses treinamentos? Ou é só para profissional da área? Como que funciona? Esses treinamentos, na verdade, são fornecidos pelas lojas de tintas, né? Não sei se a gente pode citar nomes de lojas, né, que fazem isso, mas tem várias lojas que fazem o treinamento. Então, quando vamos dizer, lançou igual esses dias, lançou a tinta para azulejo. Aí ele chama o cara lá, daquela marca, e dá palestra explicando como que é aplicado aquele produto, né? Para depois, quando saiu a tinta de azulejo, mas essa tinta pode ser aplicada em um banheiro? Pode, só que tem o processo, né? de umidade, que não pode ser molhado, depende das horas, tem as horas, né? Esperar a secagem. Então, tem tudo isso que eles explicam nessas palestras. Não é pago, é grátis pela loja mesmo, a loja que fornece. E existe alguma como posso dizer, alguma faculdade ou um curso técnico que você saiba que é de pintura ou não? Eu acredito que sim, que existe. Eu acredito que existe sim, né? Tem cursos, né, assim, para pessoa que quer trabalhar com automotivo. Eu sei que tem cursos para essa área, né? Mas eu costumo dizer que um melhor curso é a experiência mesmo do dia a dia, né? Eu posso citar uma coisa aqui que a gente trabalha, que não é aconselhado aquele negócio da tinta que a gente falou, da tinta piso, né? Não é aconselhado pela norma, vamos dizer assim. Pintura de calha, né? Você sabe que o processo de pintura de calha que eles falam, a gente tem que esperar secar o sol ali também para poder tirar aquele óleo que vem na calha, né? Esperar no mínimo 15 dias, bater no sol ali. Depois aplicar o fundo que chama, me fugiu da memória agora, zarcão. Aplica o zarcão e vem com esmalte em cima. Só que você tem um grande processo aí que dá um trabalho para nós muito grande, né? Trabalhar com esmalte não é muito bom, assim, tem dificuldade. Todo produto que é com solvente, a base é de solvente. Então, o cheiro, pega na pele, é dificultoso mais para limpar e tal. Então, o que a gente começaram a utilizar os pintores? Começou a passar o látex na calha, né, que no caso é galvanizada ali. E tem dado certo e a gente passa e dura muito mais do que fazer o processo que eles falam que tem que fazer, né? Então o látex a gente passa ele que dura muito tempo ali, melhor do que o esmalte. E isso, uma tinta boa, né? Você não vai passar uma tinta que ela é 70% acrílico, que é aconselhado para dentro de casa, você passar do lado na calha, ela não vai aguentar, não vai ter resistência. Né? Então, ela tem que ser 100% acrílico, a tinta para ser utilizada na calha. Certo. Só para deixar um pouquinho claro também, o Osmar falou de calhas. Calha é uma chapa que, no geral, ela é utilizada para coleta de água de chuva, e existem também outros derivados, né, que é rofo, pingadeira, né, tudo normalmente feito com essa chapa de galvanizada. Ela pode ser com chapa de aço ou chapa galvanizada. Essas chapas, normalmente, ela vem com um tipo de tratamento para antiferrugem, e essa antiferrugem que vem na chapa que dificulta a pintura. Porém, existem algumas chapas que são pré-pintadas. Como que funciona essa chapa pré-pintada? É uma tinta que ela já vem pintada, que é uma tinta que chama eletrostática, né? Ela já vem pintada também. Você pode aplicar também, pintar em cima dela, que eu já cheguei a pintar, eu falo por experiência. Ela já vem pintada e depois eu pintei. Veio branca e o cara quis mudar para preto. Então eu passei o látex nela e já faz 3 anos e está lá até hoje. Não descascou, tá boa até hoje. Então tem durabilidade, né? Legal. Então, na verdade, quando eu falei calha, porque é o que a gente mais tem nas casas, né? Mas é a chapa galvanizada. Se você aplicar o látex, ela vai durar, não tem problema nenhum. Assim, não é aconselhado pela norma, mas por experiência ela dura sim. Né? E falando em experiência, você trabalha já com pintura já há bastante tempo, né? Como que foi o seu processo? O que você tem para falar sobre você em relação à pintura? Como que foi sua trajetória? O que te levou a trabalhar com pintura? Rapaz, começou assim. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade, perdi meu pai. E daí,
ficou minha mãe, né? A gente trabalhava na roça, né? Lá na Bahia. A gente tinha roça e depois que eu perdi meu pai, eu não quis saber de roça, né? Adolescente, não quis saber mais de roça. Então eu fiquei meio, vamos dizer assim, meio à toa, vamos dizer. E aí eu tenho uma irmã, a mais velha, e o esposo dela veio para São Paulo, né? Lá para São Carlos. E depois ela veio, que tinha esse negócio, veio o marido primeiro, depois veio a esposa. E nisso ela veio. Quando ela veio, eu vim passear, somente passear em São Paulo para conhecer, né? Lá em São Carlos. E nisso eu cheguei lá em São Carlos, comecei a trabalhar com meu tio, né? Quando eu estava na Bahia lá, de final de semana, eu ajudava na feira, né? Montava barraca, eu ganhava R$7 por dia, né? R$7 naquele dia. Somente no final de semana. E daí eu vim para São Carlos, comecei a ganhar R$15 por dia, né? Isso em 2008. Então, para mim, foi um grande dinheiro, né? 5 dias por semana, ganhava 75 por dia, lá ganhava R$7 somente no final de semana. E nisso eu comecei a trabalhar com o tio meu, né? Trabalho de ajudante, né? Lixando, limpando. Antigamente eu usava muito ferragem, né? Que é janelas. Então a gente limpava, lixava, né? Aprendi, comecei com isso. E nisso eu, assim, peguei gosto pelo dinheiro, né? Vamos dizer assim. Aí eu voltei para a Bahia. Chegou lá, eu não me acostumei, né? Aí eu liguei para o meu tio, fiquei falando com minha mãe que eu queria vir para São Paulo. Aí fui trabalhar com meu tio lá, né? Morar com esse cunhado meu e trabalhar com meu tio, onde eu fiquei trabalhando ali quase 2 anos. Depois eu vim para Posse para poder passear também, né? Somente passear, minha mãe estava aqui, estava lá, né, na Posse, e eu vim só passear também, e eu comecei a trabalhar com alguns profissionais também e acabei ficando, né? E foi indo, né? O processo foi indo, comecei a comprar ferramenta, trabalhava na diária, depois comecei a pegar serviço de empreita, de outro pintor mesmo, e foi indo, fazendo um serviço, foi indo e estamos aí, né? Trabalhando até hoje. E hoje você tem uma equipe que trabalha com você? Hoje a gente tem uma equipe hoje que trabalha, né? Não assim, eu não tenho uma equipe fixa, né? Vamos dizer, tem vezes que eu cheguei a estar com 7 pessoas, 8 pessoas, tem vezes que eu estou com um só, 2, 3, depende muito da necessidade do serviço, né? Legal. E você disse Posse. Posse é uma cidade do interior do estado de São Paulo, nós estamos aqui hoje na cidade de Jaguariúna, e Posse também é uma cidade do interior do estado de São Paulo, deve ter mais ou menos 30 mil habitantes. Acho que mais ou menos isso. Uns 30 mil habitantes, e fica aproximadamente 10 quilômetros daqui da cidade de Jaguariúna. E o que você pensa em voltar para a Bahia? Não? Rapaz, eu penso. Pensar eu penso, né? Só que assim, quando eu saí da Bahia, eu me lembro que o vizinho meu falou assim, tu lá em São Paulo, solteiro, dá para fazer o pé de meia, né? Pé de meia quer dizer fazer a vida, né? Então, na verdade, quando eu saí da Bahia, o meu sonho, eu acho que isso é o sonho de todo baiano, é comprar um som, né? Então, eu saí com meu sonho era isso, eu vou trabalhar para me comprar um som e uma moto. Isso era meu sonho, não pensava em ter casa, né? De virar pintor, essas coisas, não tinha esse pensamento assim, né? Só que assim, eu vim para cá, nós estamos aqui, gosto muito da Posse. A Posse é uma cidade que tem aproximadamente 30 mil habitantes, mas como muita gente conhece, hoje mesmo eu estava na casa do cliente, ele falou, que cidadezinha abençoada, porque a maioria dos serviços que a gente faz é na Posse. Então, eu penso em voltar para lá, só que depois que eu fizer, vamos dizer assim, fazer uma renda ali, né? De repente ter uma renda ali para não depender somente de lá da Bahia, né? Porque hoje é muito difícil o trabalho lá, né? Mas tem, só que é menos do que aqui em São Paulo, né? Os que estão lá já estão estabilizados, né? Já estão trabalhando ali, mas para nós sair daqui para ir para lá, para começar ali, vamos dizer, do zero, é dificultoso. Mas eu penso de voltar para lá sim, né? Certo. E hoje você trabalha com pinturas e também eu vi o trabalho seu com gesso. Você trabalha com gesso também, né? Isso, trabalho também. O gesso eu comecei depois, a pintura foi em 2008, 14, 15 anos, né? O gesso tem mais ou menos uns 5 anos que eu comecei fazendo, né? Só que o meu forte principal é a pintura, né? Eu comecei a fazer gesso pela necessidade da cidade, né? Porque tinha muito serviço e pouco gesseiro. Então eu ia na casa da pessoa lá, chegava e tinha uma moldura que estava sem uma moldura. Aí você ligava para o gesseiro, para o cara ir lá colocar 1 metro de moldura, você sabe muito bem que é difícil quem vai atender esses pequenos serviços.
E daí eu ia lá, comprava a moldura, colocava. Né? Chegava no lugar lá, tinha um teto para fazer de gesso, pequeno reparo. Eu ia lá, fazia, não ficava muito legal, né? Porque não tinha experiência, porque o gesso para aplicar é muito difícil, não é um processo fácil, né? Aplicava o gesso, ficava, vamos dizer assim, meia boca, depois eu vinha, aplicava massa corrida e dava acabamento final, que era a pintura que a gente sabe fazer, né? E aí eu fui fazendo, comecei a pegar obras grandes, né? Fazendo vários tipos de serviço de gesso, né? E estamos tocando gesso e pintura, né? Legal. Estamos aí. Bom, estamos caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui e deixar o espaço livre para que você dê suas considerações finais, você deixe seu contato para que as pessoas que tiverem interesse em contratar seu serviço, como que faz? Bom, eu também quero agradecer pelo convite, né? Quando você me chamou, eu fiquei contente, já estava acompanhando já, né, o trabalho. E é a primeira vez que a gente vem, então talvez a gente não falou muito bem, se a gente falou alguma coisa aí que, vamos dizer assim, que tem de fora, que, né, desculpa, porque a gente, né, estamos primeira vez, então, e ao vivo também, né? Mas eu gostaria de agradecer, e eu falo sempre assim, que quando você querer fazer qualquer tipo de serviço, consulte sempre um profissional, né? Para você não poder, porque hoje o material não é barato, então consulte um profissional, nem que aperte um pouco ali, mas chame o profissional para fazer o serviço correto, porque você trabalha com construção, você sabe que se começar errado, nunca mais vai acertar, né? Então sempre consulte um profissional, né? E não tem muito o que falar, e é isso aí, né? E se precisar da gente, né, tem o contato aqui, né? Pode falar seu número. Pode falar o número, nosso número é DDD 19, 99990-3861, né? Quiser mandar mensagem, ligar, a gente trabalha vamos dizer assim, não tem limite para a gente trabalhar, né? Hoje a gente trabalha na Posse, trabalha em Jaguariúna, Olambra, na região aqui, mas o que eu sempre falo é que combinou, se combinar, se falar para nós que é para ir para qualquer estado aí, combinou, a gente vai, não tem problema não, né? Tá, joia. Eu agradeço você mais uma vez. Em relação à nossa fala, eu também não sou profissional de comunicação, sou profissional de construção civil. De construção civil eu posso falar porque eu entendo, eu sei do que eu estou falando, como você também é um profissional e eu te conheço seu serviço, né? Conheço você pessoalmente e algumas vezes a gente não sabe falar, mas a gente sabe fazer. Isso que é a parte mais importante, é saber fazer com responsabilidade, fazer com profissionalismo, e é isso. É o que a gente sabe fazer de melhor. E cada coisa que eu falei aqui, talvez tenha algum profissional que esteja assistindo ou vai ver, vai falar assim, mas isso aí não está certo, tal. Cada profissional trabalha de uma forma, né? Esse é o meu ponto de vista, né? O que eu falei aqui é o meu ponto de vista. Cada profissional trabalha de uma forma. Então, cada um a cada um, né? Mas no final tem que ser o mesmo resultado, né? Exato. Tem que estar bem feito. Bem feito, exatamente. No menor prazo, no melhor custo e assim por diante. Eu gostaria de agradecer a todos que estavam assistindo, a todos que nos acompanharam, que continuem nos acompanhando toda terça-feira, 19h30. Papo de obra, toda semana a gente traz um profissional da área de construção civil, temos vários que já estão já agendados para vir conversar com a gente e trazendo uma visão do profissional para o consumidor, para quem utiliza o serviço, para quem gosta desse serviço, gosta de conhecer um pouquinho, ou até mesmo por curiosidade, é uma boa oportunidade. Caso você gostaria de mais informações, nos ajude. Coloque nos comentários que você gostaria, qual profissional que você gostaria de conversar, vendo conversar com a gente, fazer perguntas. Também já curte, compartilhe com seus colegas que gostam desse tipo de assunto. E agradeço também a Adriane, que está sempre comigo aqui na parte técnica, me ajudando, né? A gente sabe que nem sempre sai certinho desde o começo, né? Por questão que a gente não é profissional de comunicação, a gente não tem equipamentos profissionais, a gente faz da maneira com que
a gente consegue, mas sempre procurando trazer o melhor para vocês. Até a próxima terça-feira, Papo de Obra.